11 de agosto de 2022. Esta data entra para a história política do Brasil. Dois manifestos em defesa da democracia brasileira são lidos hoje na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O primeiro é a Carta aos Brasileiros, documento idealizado por ex-alunos da faculdade, reunindo mais de 900 mil assinaturas de juristas, grandes empresários, artistas, jornalistas, profissionais das mais diversas carreiras e políticos. A carta é assinada também por 10 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. O outro documento é intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça, organizado pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, e por um grupo de intelectuais chamado Comitê de Defesa da Democracia, reunindo mais de 100 entidades da sociedade civil. Até a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, assina o manifesto. O caráter dos dois documentos é apartidário. O evento, hoje em São Paulo, consagra, sem dúvida, a maior reação da sociedade civil ao discurso autoritário que viceja no atual momento político brasileiro. Os atos tentam contrapor o discurso de golpe, cada vez mais insistente, cada vez mais recorrente. Os signatários dos documentos enfrentam os ataques infundados e desacompanhados de provas que questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito. Como em 1977, quando carta semelhante foi lida pelo jurista Goffredo Telles, que denunciou o autoritarismo e a falta de legitimidade da ditadura, a Carta aos Brasileiros de 11 de agosto de 2022 é um chamamento à responsabilidade de todos. Um presidente da República, eleito democraticamente, seja quem for, tem freios, filtros e contrapesos numa sociedade diversificada como a brasileira. Qualquer um que seja eleito democraticamente precisa entender que governa para todos os brasileiros e não apenas para quem agrada ou quem o elegeu. Na nossa democracia representativa, o melhor de tudo é votar e ser votado. Assim seja, sempre. Sigamos em alerta. Confira agora o vídeo com o manifesto dos artistas em favor da nossa democracia. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Goffredo da Silva Telles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, reestabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder, com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável,
o Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior: a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre.